Pessoal, boa noite a todos. O assunto inicial hoje é literatura filatélica. Então, só para a gente contextualizar o curso, hoje é a sétima de 10 reuniões. Nós iniciamos falando de história dos Correios, em seguida os elementos técnicos da confecção do selo, os elementos do selo, depois como iniciar uma coleção, partimos para os acessórios do filatelista, falamos do material colecionável. Na última reunião se falou sobre a filatelia expositiva, e hoje nós vamos falar da organização filatélica. Então, nós temos todo o colecionismo do selo postal, que desde o século XIX atraiu muita gente, e isso passou a ter uma estruturação em clubes, depois em federações nacionais, em federações continentais e mundial. Todo o conhecimento que passou a ser gerado, ele passa a ser apresentado em diversas formas. Hoje em dia, obviamente, com uma tendência, um predomínio cada vez maior para a migração para o formato online. E para alimentar, obviamente, as nossas coleções, a importância do comércio filatélico. Hoje, quando nós vamos uma grande exposição, são dois grandes atrativos, que é a exposição em si, você verificar coleções de alto nível, bem estruturadas, e você, no comércio filatélico, adquirir material para a sua coleção. Eu não sei dizer qual das duas coisas que é mais atraente, mas ambas são muito importantes. Hoje nós encerramos a primeira fase do curso, com toda essa discussão sobre a organização filatélica, e as 3 próximas e últimas reuniões serão destinadas a abordar tipos de coleção. Então, as diversas classes que foram mencionadas na semana passada serão individualmente apresentadas de uma forma bastante prática, em que cada expert no assunto vai mostrar os aspectos básicos da construção da sua coleção. Com isso, nós encerramos esse conteúdo do curso de iniciação. Então, a fala inicial é sobre os recursos impressos e online para o filatelista, no contexto, então, da literatura filatélica. Só que não está passando. Agora foi. Tá. Então, nós vamos dividir em literatura física e na virtual. Na literatura física, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses elementos que estão aqui. Nós nos baseamos nas regras expositivas que permitem agrupar esses diversos recursos de literatura. Aqui nós extraímos do regulamento da Lubrapex 2023. Então, inicialmente, manuais e estudos especializados. Aqui eu cito como exemplo o estudo dos aerogramas do Brasil, que o Reinaldo, o Miguel e o Igor recentemente publicaram, e que está, né, Igor, agora indo para a África do Sul, em Cape Town, na classe competitiva. Isso. Então, esses manuais e estudos, eles permitem uma verticalização em algum tema específico, ou às vezes até eles podem se dedicar a assuntos mais gerais dentro da filatelia. Nós temos os catálogos gerais. Então, aqui eu trouxe como exemplo o Yves Atelier, que é um catálogo em francês, que é o mais utilizado no Brasil. Nós temos outros catálogos internacionais, mundiais, como o Michel na Alemanha, o Scott nos Estados Unidos, o Gibbons na Inglaterra. No Brasil, o Yves sempre foi tradicionalmente mais utilizado. E temos catálogos específicos, catálogos nacionais, por exemplo, que no Brasil é atualmente o RHM. Já houve situações que nós tínhamos o catálogo do Thaler, nós tínhamos do Bracelo, do Huller, mas sempre o RHM foi o catálogo predominante. Ele serve tanto para catalogação,
como, com algumas restrições, obviamente, serve como um pressário também, mas é uma referência em termos de pressário. Então, esses catálogos são importantes no sentido de ter uma ideia de valoração do material e ter uma ideia daquilo que nos falta para completar a coleção. Obviamente, se eu pegar a seção de Brasil do IVER, ela não chega aos pés do detalhamento de um catálogo RHM. Por ser um catálogo especializado em um país, ele traz informações extremamente detalhadas daquilo a que se propõe. Nós temos os periódicos filatélicos, e aqui eu faço homenagem a 3 dos mais frequentes, se não os mais frequentes. O Filacap de Cachoeira Paulista, do José Maurício do Prado, existe já há décadas, muitas décadas, ininterruptamente. Nós temos o boletim filatélico do Clube Filatélico Brusquense, apesar de ser é um boletim híbrido, né? Ele tem um formato impresso e virtual, e é um boletim que tem saído também religiosamente. E o boletim da nossa centenária SPP, um boletim que não é menos centenário que a própria SPP. Hoje em dia, a tendência cada vez mais é que esses recursos migrem para a plataforma virtual, na medida que a impressão gráfica ela tem um custo bastante alto. Antigamente, quando nós, por exemplo, aqui em Santos fazíamos o boletim impresso, se fazia com fotolito, quanto maior a tiragem, menor o preço. Hoje a coisa mudou bastante, os recursos gráficos mesmo são feitos de uma maneira muito mais avançada, se pode fazer uma tiragem pequena ou grande, praticamente o valor é o mesmo por unidade, mas é um recurso bastante oneroso hoje em dia. Mas, por outro lado, para nós que somos veteranos, nós temos aquele prazer de pegar um jornal na mão, pegar um livro na mão, que é um prazer muito grande e certamente maior do que acompanhar a tela de um computador, mas a tendência é que nós também migremos cada vez mais para o recurso virtual. E artigos, e vários artigos em revistas gerais ou revistas especializadas, programas filatélicos em formato audiovisual, então são recursos que também são disponíveis. E a literatura digital, desde livros, catálogos especializados e outras publicações virtuais de pesquisa filatélica ou de natureza histórica, promocional ou didática. Catálogos digitais, então, o IVER, por exemplo, por exemplo, assino o IVER, os primeiros que eu tinha quando era moleque eram, logicamente, comprados nas casas filatélicas aqui de São Paulo, mas hoje a tendência é que esses catálogos sejam assinados por via virtual. Uma assinatura do IVER, por exemplo, digital, ela está na casa de 100 euros, mais ou menos, por ano. Você tem acesso a todo o material da firma IVER. Periódicos digitais e virtuais, quer dizer, quando eu mostrei o Brusquense, mostrei o Filacap, eles são publicações predominantemente virtuais, né? Apesar de que eles mantêm esse aspecto híbrido, ainda com alguma persistência do formato impresso. Coleções de artigos podem ser feitas também, então, de repente, algum autor pode juntar os seus artigos feitos em diversos meios de publicação. Os websites, que são de consulta obrigatória, aplicativos ou softwares. Então, a tendência cada vez mais é de que nós migremos para essa. Aqui, basicamente, gostaria de citar esses sites que aqui estão. O primeiro é o da FIP, Federação Internacional de Filatelia. O segundo é o da FIAF, Federação Interamericana de Filatelia. O terceiro é da nossa FEBRAF. Então, são sites dessas federações e eu agregaria o da SPP, que é um site bastante moderno também. Então, são exemplos de websites que nos permitem uma atualização constante, porque eles são sites bastante dinâmicos e que se atualizam periodicamente, todos eles bastante amigáveis. Eu recomendo, então, que os senhores oportunamente visitem-os. E
De acordo com a especialização de cada um de nós, eu sou filatelista predominantemente temático, então eu sou sócio da American Topical Association, a ATA, tem o TIFIT, que é o Centro Italiano de Filatelia Temática, então, francesa também. Então, todas essas entidades especializadas, assim como tem para temática, tem para inteiros postais, na história postal, uma infinidade. Então, se alguém gosta, por exemplo, de colecionar a inflação alemã, existe uma sociedade, a Infra Berlim, especificamente para isso, com seu respectivo site. Então, aqui nós temos uma infinidade de recursos que podem ser acessados. E não é um website, mas dentro desse perfil digital, eu recomendo o grupo Filatelia Temática dentro do Facebook. E, obviamente, nós temos que lembrar os diversos grupos que existem no WhatsApp. Então, infelizmente, a pandemia veio, graças a Deus ela já está, se Deus quiser, saindo do cenário, e ela acabou apressando alguns processos, e um dos processos justamente foi dessa digitalização e dessa de acesso às formas digitais e, sobretudo, o WhatsApp. Aqui eu presto homenagem ao Beto Assef, que teve uma sacada excepcional à frente da BCF ao criar toda a plataforma de WhatsApp que acabou, no momento de pandemia, vindo e hoje, sem dúvida, veio para ficar. E meu último slide, basicamente 2 comentários. A gente falou de várias disponibilizações virtuais e de entidades. Eu citaria aqui a Associação Internacional de Jornalistas Filatéliques, a IJP, que é uma entidade mundial, sediada aí com uma ação predominantemente europeia. Temos alguns brasileiros membros. E a Abrajof, Associação Brasileira de Jornalistas Filatélicos, dentro de uma situação atual da filatelia brasileira associativa. A Abrajof hoje não tem aquela presença das décadas passadas, sobretudo da década de 70 à década de 90. Mas aí eu me reporto ao passado e ao futuro para justificar essa minha assertativa, porque eu lembro quando eu comecei a filatelia em 77, tinha 11 anos na época, qualquer jornal de domingo que você abrisse, você encontraria uma coluna filatélica. Então, nós tínhamos, eu lembro, na Gazeta Esportiva, Américo Tosini, na Folha de São Paulo, era o Crestana, depois o Moisés Garaboski. Que mais? Nós tínhamos o Profit no Diário Popular, e por aí vai. Aqui em Santos, né, nós tínhamos a cidade de Santos, que é um jornal que não existe mais, que era da sucursal da Folha, o Guimarães. Nós mantivemos aqui durante muitos anos, na Tribuna de Santos, uma coluna filatélica. E aí, no interior, adentro, uma infinidade de jornalistas filatélicos, ou de periodistas filatélicos. A palavra jornalista deve se restringir ao profissional do jornalismo, na verdade, né? Somado a isso, uma quantidade enorme de clubes filatélicos, bem maior do que nós temos hoje, e muitos deles mantendo os seus periódicos, todos eles impressos, enviados por via postal. Então, era uma outra realidade. Quando a gente fala de futuro, a gente tem que dar todo o apoio para aquelas entidades que mantêm ainda acesa a chama das publicações filatélicas, mas a tendência cada vez mais é que nós migremos progressivamente para a plataforma virtual. Nós vamos ter que nos acostumar cada vez mais a ler não só numa tela de computador, mas principalmente ler na palma da mão de um telefone celular. O importante é que nós tenhamos sempre a disponibilidade desse material, tenhamos aquele nosso momento particular, em 4 paredes, de fazer um estudo filatélico dentro daquilo que nos agrada. Então, eu me detenho por aqui e passo a palavra para o Igor na sequência das falas, e no final acho que nós podemos discutir tudo, né? Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Rogério. Conseguem ver minha tela? Sim. Boa, obrigado. Sim. Bom, só para a gente conversar um pouco sobre clubes e federações, falar um pouquinho sobre a estrutura.
do que a gente acaba chamando um pouco de filatelia organizada. Nada mais é do que a formação, a junção de como nós, filatelistas, como nós nos organizamos, nos reunimos, não apenas para troca de experiências, para troca de conhecimentos, para troca de selos, obviamente, também, mas também, como bem apresentou o Rogério, a gente também teve na aula passada, para exposições e para encontros com outros países ou com outras federações. Então, só para a gente poder ver um pouquinho, qual que é o caminho, né? Qual que é a ideia dessa organização ou como que a gente poderia se estruturar? Então, eu vejo ela separada em cinco etapas, a gente tem 5 degraus. Então, o primeiro somos nós, cada um de nós, filatelistas, com os nossos selos, com as nossas coleções, no nosso cantinho, na nossa casa, no nosso quarto. Basicamente, aquela forma como todos nós já começamos, como até mesmo antes da gente estar aqui hoje, antes da gente se reunir, todo mundo começou um pouco tanto quanto sozinho, sem saber que outras pessoas poderiam ter esse mesmo hobby que a gente, poder compartilhar ideias, comentários, pensamentos. Aí, a partir disso, a gente já tem um pouco uma reunião, como nós temos aqui, como nós temos os clubes, as associações. Antigamente, como bem colocado até pelo Rogério agora um pouquinho antes, nós tínhamos muitos clubes com seus boletins. Praticamente cada cidade tinha um clube, algumas cidades tinham mais do que um clube, exemplo de São Paulo, exemplo do Rio de Janeiro, que tinham mais do que um clube e uma associação. Ali onde se reuniam os filatelistas, onde o pessoal podia se reunir para trocar selo, experiências e conversa. O terceiro degrau, terceiro acima disso, a gente tem justamente FEBRAF. Então, nós temos aí a FEBRAF representando todos esses clubes, reunindo todas essas associações, todos nós, filatelistas, dentro de uma mesma estrutura, dentro de uma mesma organização, para nos representar internamente, seja com os Correios, seja com eventos nacionais, chancelando também eventos regionais, como já aconteceu no passado, e também sendo a nossa cara, sendo a nossa apresentação para fora, para fora do Brasil. E esse para fora do Brasil são outros 2 degraus. Então, aí a gente tem as Américas, a gente tem um degrau onde é a FIAF, que são os países, todas as federações nacionais dos países das 3 Américas, América do Norte, Central e América do Sul, justamente reunindo seus filatelistas e podendo organizar cursos, organizar palestras, organizar eventos, exposições, sempre enfocada vamos colocar assim, nesse mercado, nessa plateia. E, por último, nós temos a FIP, que está acima de todos nós, a quem a FEBRAF também se reporta, assim como a FIAF também se reporta, e que é a Federação Internacional de Filatelia, que ela nos ajuda a organizar, a ter essa filatelia organizada, como nós chamamos, e organizando os eventos a nível mundial, tá? Então, para a gente falar um pouquinho agora de cada um. Então, a gente tem filatelista, como eu falei, somos nós, até um filatelista bastante famoso, que é Franklin Delano Roosevelt, foi um filatelista bastante conhecido, presidente dos Estados Unidos, e cada um de nós, com as nossas coleções, com os nossos ajuntamentos, com nossas pesquisas e nossos bons achados, sempre de forma bastante leve e bastante livre. Então, dentro da nossa coleção, o que vale é a nossa regra, o que vale é como a gente quer e o que a gente acha mais bonito. Então, acima disso, o que a gente tem? Quando a gente começa a se juntar, nós temos os clubes e as associações. Então, por um exemplo, só que eu coloquei aqui, então a gente tem o SPP, aqui de São Paulo, nós temos o Clube Filatélico Jundiaiense, de Jundiaí aqui no interior, o de Santos, o de Americana, a Sociedade Filatélica Rio-Grandense,
no Rio Grande do Sul, e a Sociedade Filatélica de Curitiba, Soficur, no Paraná. Claro que, além desses, nós temos outros, temos no Rio de Janeiro, Minas, tem no Brasil, mas também, claro, que houve uma diminuição nesse número de clubes. No passado éramos muito mais, em número muito maior, mas hoje também com o advento da tecnologia isso acabou reduzindo um pouco essa facilidade. Os clubes e as associações, elas têm o intuito justamente de reunir as pessoas daquela região, daquele local, daquela cidade, os filatelistas que ali estão para promocionar e promover palestras, promover mostras filatélicas, apresentações, exposições também, sejam pequenas, sejam grandes. Esses clubes, eles têm sempre o intuito de poder colaborar e ser uma aproximação e uma reunião dos filatelistas. E claro que eles servem também dentro da FEBRAF dessa reunião dos filatelistas e representando esses filatelistas junto à FEBRAF, junto à Federação Brasileira. E aí nós temos organizações nacionais. A FEBRAF é um exemplo de organização nacional. Então, a FEBRAF representa todos os filatelistas e clubes e associações a ela associados, junto aos Correios, com eventos nacionais, assim como com eventos internacionais. O evento internacional, o evento ou a coleção, para ela ter um reconhecimento fora do Brasil, ela precisa ter a chancela da FEBRAF para entender e saber que ela seguiu as regras, ela seguiu todos os preceitos, assim como é uma coleção que foi validada pela nossa federação. Exemplos de outras federações, então a gente tem ali à esquerda a FAEF, que é a Argentina, à direita em cima a Federação Austríaca de Filatelistas, que foi, a exemplo, ela foi responsável por organizar a exposição em maio desse ano em Lugano, que foi uma exposição FIP internacional. Nós temos a Federação da República Tcheca, à esquerda inferior e na direita inferior a Associação Filatélica Australiana. Assim como diversas outras, uma muito famosa entre nós é a APS, que é americana, que tem justamente o intuito, como já dito, de representar os filatelistas de sua nação interna e externamente. Já quando a gente está falando de uma organização regional, nós temos três, que são as três organizações que representam as federações nacionais junto à FIP, junto à Federação Internacional. Então, nós temos ao centro a FIAF, que é a Federação Interamericana de Filatelia, representando todos os países das Américas, então promovendo também e tendo na sua diretoria pessoas buscando sempre, obviamente, uma renovação, mas pessoas sempre de todos os países, sempre a gente busca ter um brasileiro, um americano, canadense, e de outros países latino-americanos, justamente para mostrar e manter essa heterogeneia dentro da federação. À esquerda, a gente tem a FEPA, que é a Federação Europeia de Filatelia, e à direita, a Federação Interasiática de Filatelia, que representa todos os países e as federações Ásia-Pacífico. Tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, uma exposição na Nova Zelândia, em maio do ano que vem, se eu não me engano, é uma exposição regional, apenas sendo organizada pela FIAP. E, por último, no nível mais alto, então, dessa organização de clubes e federações, a gente tem a FIP, a Federação Interamericana de Filatelia. Ela tem um presidente, são 3 diretores e 3 vice-presidentes. Um vice-presidente sempre, cada vice-presidente, cada diretor também de uma dessas 3 federações. Hoje, no momento, um dos vice-presidentes é brasileiro e o diretor para Américas é peruano. Então, isso também demonstra e garante sempre a nossa representação e a representatividade da nossa filatelia a nível internacional. A FIP, ela é responsável por organizar eventos, por organizar palestras e também
por nos auxiliar e nos guiar na, sempre na organização, no preparo de regras, regulamentos e determinações, e sempre nós buscamos também a melhoria dessas regras para novas exposições. Então, obviamente, como toda regra, ela precisa ser atualizada, e é por isso, esse é um ponto que nós, FEBRAF, sempre buscamos estar bastante atuantes junto à FIP e a FIAF buscando essa melhoria para representar as nossas coleções, o que o nosso expositor, o que o nosso filatelista brasileiro busca dentro das exposições, tanto brasileiras quanto fora. Do meu lado era isso, agora já vou encerrando aqui, passo a palavra para o ACEF, depois se a gente tiver, vocês tiverem perguntas, a gente vai conversando. Deixa eu só colocar você em destaque, ACEF, vai lá, por favor. Boa noite, estão me ouvindo? Bom, eu estou indicado aqui para falar sobre o comércio filatélico. Eu fui fazer uma pesquisa do histórico disso, agradeço ao Luiz Amaral, que me ajudou bastante. E vou começar... ele chegou. Como está seu pai, Luiz? Está bem, graças a Deus, Acef. Obrigado. De nada, obrigado você. Bom, no início eu vou começar pelo histórico, porque eu achei a parte interessante de consultar. A palavra de hoje é fácil. Nos anos 60 de 1800, aumentou muito o número de interessados em selos, que na época se focava só em países, né? Não tinha nada temático, não tinha nada disso. E começaram a surgir os primeiros comerciantes filatélicos, que eram comerciantes de livros, antiguidades e moedas. O primeiro que se tem conhecimento é um belga, isso em 1860, chamado Jean-Baptiste Philippe Constant Moens, que começou aos 15 anos de idade. Ele vendia livro e tinha um cliente importante que comprou, em resumo, ele acabou virando sócio desse cliente e seguiu carreira aí. Depois tem-se notícia de dois importantes na Inglaterra, William Lincoln, que também começou com 9 anos de idade. É impressionante, todos eles começaram muito crianças. E o mais famoso, até hoje conhecido o sobrenome, é o Edward Stanley Gibbons, que era filho de um farmacêutico e que, depois de trabalhar num banco, foi trabalhar com o pai na farmácia, mas vendendo selo. Pegou um espaço ali da vitrine e começou a vender selo. Ele ficou famoso porque ele conseguiu fazer uma articulação com os marinheiros. Então, ele tinha selos do mundo todo através do que ele comprava dos marinheiros. Bom, quando o pai morreu, ele vendeu a farmácia e já estava rico com selos. Foi o mais proeminente da época. Ele vendeu a empresa para o Charles Phillips, hoje não é mais da família Gibbons, apesar de ainda existir com o mesmo nome, e foi visitar os países, a frase é dele, foi visitar os países onde ele vendia os selos. O dinheiro da venda da empresa, ele foi conhecer o mundo. Na França, o mais famoso, conhecido também como pioneiro, era de Estrasburgo, Oscar Berger-Levrault. E aí por diante, aí começam a surgir nomes em todos os países do mundo. No Brasil, segundo o site O Selo, do nosso amigo Peter, o primeiro é o Alf Brook, 1887. Ele, inclusive, tem no site à venda uma lista de preços de uma mala direta que esse Alf Brook mandava com cabeça pequena, enviando a mala direta. E ali se tem uma noção dos pesos, porque como tem os preços, se vendia de 10 em 10 os selos ou individual. E ali tem umas comparações de selos que o tempo mostrou que aquela lista estava errada.
o exemplo de um 600 inclinado novo valer a mesma coisa do que um 90 olho de boi usado. Umas coisas que hoje não fariam o maior sentido, que não se mantiveram as relações do passado. Isso foi uma curiosidade interessante. Bom, aí o comércio nessa época era única e exclusivamente em lojas, balcão, não tinha mala direta, começou a surgir depois, alguns 1890. E o primeiro leilão foi na França em 1865, no Hotel Drouet, que eu até confundi na hora que eu li a primeira vez com a Rua Drouot, achando que era uma homenagem, mas não, é Drouet. Não tem nada a ver com a Drouot, onde quem conhece, quem já foi, sabe que é lá que a gente encontra os comerciantes filatélicos. Foi o estoque de um comerciante que foi leiloado, o estoque J.W. Elby. Aí, nos Estados Unidos, o primeiro leilão foi em 1870, quer dizer, 5 anos depois, feito pelo John Walter Scott. Eu tentei fuçar para ver se é uma coincidência ou se é o mesmo nome. Esse Scott é o Scott do catálogo, mas eu não consegui descobrir. Bom, aí de lá para cá, muita coisa mudou. Mas o comércio ele ficou parado naquele modelo de loja, leilão, exposição e feira. Não saía disso. Loja, leilão, exposição e feira. E muito escambo, muita troca. Isso foi uma tradição dos filatelistas, mas que eu acho interessante falar, porque o comércio é uma forma de acesso que o comerciante tem ao selo. Mas também sempre existiu e ainda existe o escambo, a troca. E durante muito tempo o modelo não mudou. O modelo sempre foi esse. Loja, leilão, exposição e feira, onde a gente tinha nossos encontros. Até que surgiu a internet. E aí ela revolucionou o mundo e também, um pouco depois, revolucionou o nosso mercado. Primeiramente com os sites, onde as pessoas começaram a botar o seu balcão na tela. Isso realmente, ainda que eu não goste, nunca tive um, aí é gosto, mas realmente mudou. Depois vieram as plataformas de venda através de leilões ou preço fixo, não importa, que no primeiro foi o eBay, depois veio o Mercado Livre, que hoje é maior que o eBay, e mais recentemente essa plataforma BR, que é um site voltado a leilões, onde a filatelia conseguiu o seu espaço. Entrou por último, na verdade, mas móveis, arte, até as moedas começaram primeiro e a filatelia chegou depois nesse modelo. Depois disso, mais na pandemia, a gente... Na verdade, a ideia, eu agradeço ao elogio do Rogério, mas a criadora, isso foi uma menina lá do Sul, a Vitória, ela que começou, ela é a pioneira desses grupinhos de WhatsApp, ela é a pioneira de todos que a gente faz parte hoje, até o grupo do Império, o Empório. Eu lembro que quando a gente votou o nome, não sei se o Igor estava nesse dia, a gente escolhendo o nome, e a Vitória que criou esses grupos. E eu enxerguei ali uma possibilidade, aí nessa época eu já era o presidente da BCF, é que nem síndico, ninguém quer ser, viu? Não pense que foi uma eleição apurada, não, ninguém quer ser, alguém se candidata. Mas já que eu peguei para fazer, eu gosto de fazer direito. E aí a gente criou esse leilão para tentar dar uma garantia. A gente erra, como todo mundo erra, mas quando tem uma entidade por trás, uma associação por trás que fiscaliza, a segurança, eu acredito, seja maior. Então, a gente criou o grupo de WhatsApp da BCF, onde só membros da BCF poderiam vender e o mercado poder comprar. Bom, essa é a história de como o comércio filatélico veio lá da sua origem até a data de hoje.
Uma relação que eu pude ver desde o início até hoje é a relação comerciante e cliente. Dificilmente, eu não conheço, um comerciante hoje já não foi colecionador. Não tem como você começar só no comércio disso. Você tem que estar antes. Eu não consigo imaginar alguém dizer, vou vender selo. Não dá. Demanda um conhecimento, demanda relacionamento, enfim, não dá para você chegar, cair de cabeça e sair vendendo, como qualquer outro negócio dá. Você pode montar uma empresa hoje de qualquer coisa e sair vendendo. Agora, filatelia, no nosso ramo, colecionismo em geral, demanda conhecimento mais do que outro tipo de comércio. Então, todos nós já fomos colecionadores um dia. Mas eu notei quando eu entrei, que eu demorei para virar comerciante. E também fiquei muito tempo parado na minha coleção. Eu percebi que alguns relacionamentos eram muito bons e outros eram muito hostis. Existia uma relação de amor e ódio entre o comerciante e o colecionador, que às vezes é difícil de entender por quê. O cara traz o selo que você coleciona, ele consegue achar para você, ele tem que ser seu amigo. E isso, acho que a gente tem tentado mudar essa imagem. Eu não sei a origem disso, eu cheguei depois, mas eu tento, à medida do possível, defender os comerciantes filatélicos como um grande aliado do colecionador, e não como um inimigo público do colecionador. Com relação à BCF, que é onde eu quero chegar, eu vi que a própria BCF não era prestigiada nem pelos comerciantes filatélicos, e muito menos de conhecimento dos colecionadores, que ela sequer existia. Então, nós fizemos um trabalho aí, eu agradeço muito ao Rogério, que quando fomos a Brasília conversar lá na diretoria dos Correios, a gente foi junto e apresentou nossas reivindicações, e cerca de 15 dias atrás, pela primeira vez, a BCF foi reconhecida pelos Correios, pelo Ministério das Comunicações, até porque não é o Correio que tinha que reconhecer, para que a gente pudesse ter um desconto e poder vender para vocês no facial e evitar que vocês tenham o trabalho de ir no Correio comprar, a gente preparar aquele negócio do ano inteiro, que nem o Júlio faz, entregar de bandeja. Para quem faz Brasil sabe o que eu estou falando. Não fazia sentido a gente majorar o preço do Correio. A gente tinha que ter um desconto do Correio para fazer um preço para vocês. E poder, até por questão de impostos, o preço tem que ser diferente. Tem que emitir imposto, tem que emitir nota. Então, com a nova gestão agora dos Correios, eles cortaram o desconto que a gente tinha e era igual para todo mundo. E a gente foi lá tentar explicar quem. Aí eles encontraram uma maneira de atender a nossa solicitação, foi através do reconhecimento da figura do comerciante filatélico, membro da BCF. E aí sim, nessa situação, a gente poderia ter um desconto, se comprando alguma certa quantidade e tal. Isso é uma coisa que eu imagino que vai ficar para os próximos diretores daqui da nossa organização, que vai acabar beneficiando todo mundo, que a BCF, com isso, deve crescer, mais membros devem se interessar. Então, essa é a pesquisa que eu fiz e que eu acho que eu tinha para falar sobre o comércio filatélico, da sua origem até os dias de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Rogério, Acef, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Acef, eu gostei bastante da pesquisa. Não sabia metade das coisas que você falou. Na verdade, o Luiz me ajudou muito e o Buselmaier é um cara que facilita a vida de todo mundo, né? Os caras já escreveu sobre tudo. Sobre tudo. Eu tenho aqui a pasta da tua parte, Rogério, de literatura. É impressionante o que o cara tem tudo. Eu imprimi, porque você tem que guardar. Então, vai à fonte aí, que é o Henrique Buselmaier Ferreira, do Rio Grande do Sul, e ele que tem desde os
tudo que você quiser achar, o cara. Então, e o Luiz achou para mim. Então, eu sou a terceira. Agora espero estar divulgando aí para todo mundo, que é muito rico. Eu não conseguia parar de ler. Sobre literatura ele fala, sobre a origem do selo, como começou tudo. Muito bacana, muito legal. Teve muita gente que já se dedicou bastante nesse assunto. Depois, se você puder compartilhar, eu não sei se é um link, se é um PDF, o É um material. link, é um link. Eu só não sei usar essas ferramentas que vocês usam. Eu, na qualidade de engenheiro, tenho muita limitação para algumas coisas. É verdade. Eu não sei fazer essas. Eu não sei. E também estou velho para aprender. Então, eu Tranquilo. perguntei se eu precisava de PDF, falaram que não precisava, mas eu tenho, só não sei como eu faço. Eu te mando, aí você trata de divulgar. Sérgio, O Luiz também pode fazer isso. depois eu vou mandar nos grupos, aí se qualquer coisa quiser, Igor, eu mando para você lá. Por Isso. favor. Sim, sim, por favor. Muito bom, recomendo a leitura, é uma delícia. Eu fiquei impressionado, vale uma parte aí, com a importância das mulheres e dos padres na história da filatelia. Vocês vão ler, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Grandes filatelistas foram mulheres, grandes, assim, renomadas. E os padres também tiveram uma grande colaboração. Vou ler, sim, fiquei curioso. Rubem Porto. Então, eu estou substituindo o Reinaldo com a mão mais rápida. Se levantar, já que o Reinaldo não está aí, acaba sendo eu. O Acef, foi bacana aí as coisas que você falou, bem interessante. Vou pegar o gancho assim, de um negócio que você falou, que foi algo que eu acho que é importante e que sempre, assim, também para mim sempre soou estranho e eu também não compreendo. Então, é mais para abrir esse debate, que é essa relação de amor e ódio, né, entre o colecionador e o comerciante que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu passei por algumas situações lá fora em que havia exatamente o contrário, havia uma absoluta confiança, né, mesmo eu sendo um desconhecido, por parte do comerciante naquilo que eu estava representando, né? Ou seja, eu era o comprador, eu era o cara que ia gastar ali uma certa quantia, então havia ali todo um aparato, né, para me atender bem, independente de me conhecer ou não. E aqui a gente realmente, eu não sei de onde vem isso, mas eu lá no clube, por exemplo, eu percebia isso, né, essa situação, e eu arrisco dizer que muito disso vem, talvez, tá? Só para a gente debater um pouco, vem mais da parte do filatelista do que do comerciante, porque eu, eu observei, assim, ao longo dessa minha história lá no Clube Filatélico, que muitas vezes, quando uma negociação começava a dar encaixe, né, pessoas do próprio clube mesmo interferiam na negociação para que ela não fosse realizada, porque, ó, não, segura aí, porque eu tenho isso e eu posso te colocar num preço mais barato, de repente, alguma coisa do tipo, né? Então, na verdade, né, se a gente coloca no mesmo saco de gato comerciante e colecionador, como você disse, né, acho que ou pelo menos quase todos os comerciantes foram colecionadores ou são colecionadores, o problema está aí, né? É porque às vezes o ambiente é tão pequeno, né, a quantidade de pessoas envolvidas assim diretamente é relativamente pequena, tão pequeno não, mas é relativamente pequeno, que acaba dando essas interferências, e isso vai criando ali um caldo de um disse-me-disse, não, cuidado com aquele cara vende cara, aquele cara vende, né, não, esse cara aqui, e a gente acaba tendo esse embate. Eu acho até que isso está diminuindo ultimamente, não sei, era essa a impressão que eu queria que você passasse para a gente. Eu acho que isso está diminuindo ultimamente, né? Eu acho até que essa questão da pandemia e essa nossa relação mais distante, né? Cada um dentro do seu próprio espaço, talvez tenha diminuído essa intervenção, né?
dos demais e feito com que, ao longo do tempo, você realmente descobrisse, né, as pessoas em quem você podia confiar, com quem você podia negociar, com quem você não deveria negociar por um motivo A, B ou C, aí da sua própria, enfim, da sua própria razão. Eu queria saber de você isso. Você acha que isso, nesses últimos tempos, diminuiu essa, esse, esse Olha, item aí que você trouxe para a discussão, que eu acho muito interessante. eu volto a dizer, a partir do momento que eu cheguei, eu enxerguei isso, talvez houvesse arrogância de algum lado lá atrás. E quando há arrogância, a coisa não anda bem. A arrogância é o princípio do fim de qualquer negócio. Talvez a origem tenha sido aí. Fazendo uma análise, mas, na verdade, ninguém vai vender mais barato porque quer. A gente vai vender barato porque precisa vender. Se o cara é comerciante filatélico, hoje não é mais um bico. Durante muito tempo, era uma segunda opção. O cara também vendia cedo. Hoje em dia, para quem quer se destacar, para quem quer fazer um bom trabalho, não dá para fazer outra coisa. É muito tempo. É muito tempo. Até porque o colecionador ele esquece que a gente tem família, é sábado, é domingo, é à noite, enfim. Que é o horário que ele pode. Né? Mas o cara que trabalha com isso tem esse lado. É o lazer de uns, é o trabalho do outro. Então, isso pode ser também um dos problemas. Né? Mas eu não vejo mais um problema. Até essa relação da BCF com a FEBRAF, é lógico que isso tem a ver com a relação pessoal minha com o Rogério, quando nós voltamos, eu sou de Santos também, para quem não sabe, e quando o Rogério reabriu o clube lá, eu estava com ele junto, a gente não fiz nada, só fui junto, queria a festa, queria ver a turma, mas ele foi o nosso líder lá e eu estava junto, e isso ficou, né? E aí, hoje a FEBRAF me chama para qualquer coisa, como para discutir assunto, para ver painel, para ir para Brasília, enfim. Nunca houve isso, não que eu saiba. Eu não sei lá atrás, talvez a coisa fosse mais gostosa, mas, enfim, não pode haver isso, até porque a coleção de vocês, quem vai vender um dia é um comerciante. Quem vai comprar a coleção de vocês um dia vai ser um comerciante, que por lixo ela não vai. Ou vai ser doado para alguma... que isso também é muito, muito comum, grandes coleções serem doadas, ou ela vai ser comercializada. Então, se não for vocês, vai ser a esposa de vocês, ou o filho de vocês. Alguém vai ter que entregar para um comerciante. Essa relação tem que ser boa. Se você amanhã quiser mudar a sua coleção para uma outra coisa, encheu o meu saco de fazer isso, eu quero fazer isso agora. Tem que ter uma pessoa no comerciante aí. Porque todo colecionador é um comerciante também. Eu não conheço um que não está vendendo. Pode chamar de outro nome, pode chamar de feirinha, mas está vendendo selo. Então, o comércio faz parte. Enquanto isso não for um negócio natural, para comer a gente tem que fazer comércio. Compra. Ninguém planta aquilo que come. E ninguém fabrica selo. Então, eu não vejo, eu não consigo nem enxergar a origem disso. Eu imaginei que talvez a arrogância, lá atrás. E criou-se isso, entendeu? O cara não tinha grandes peças, então era desdenhado. Né? O que eu sei é que depois da internet, depois que nós começamos esse movimento de WhatsApp, o preço do selo caiu muito. Sim. Caiu muito. Porque a demanda aumentou, quer dizer, o número de gente que compra... Antes eu só conseguia vender, meu estoque foi monstruoso, eu acabava ficando na mão de outros comerciantes. Eu não tinha acesso, ainda mais lá de Santos, aos outros, a vocês. Eu não conhecia ninguém. Como é que eu vendi? Os caras sabiam que eu era um monstro comprando. Chegava em mim. Agora, para vender, eu dependia de comerciante. Aí veio aquela época do cheque sem fundo, aquilo quase derrubou muita gente.
Uhum. Hoje, com a internet, todo mundo tem acesso a todo mundo. E bagunça, vocês sabem que eu faço. De uma forma ou de outra, tem que aparecer. Então, o que, que acontece? O preço caiu e o número de compradores aumentou. O negócio da UF, por exemplo, Sim, virou uma brincadeira. Né? E o Peter teve que explicar. Eu entendo a lógica dele. Ele é engenheiro, como eu fiz a minha faculdade, inclusive. Eu entendo a lógica dele. Tem que partir de um ponto. Né? Agora, isso muda constantemente. Você acha um estoque grande de um material aí, ele despenca no dia seguinte o preço. Né? Então, é relativo ao F. O preço caiu e a demanda aumentou. Apesar de parecer, porque vocês descobriram que a gente tem grandes estoques. Na verdade, o comerciante não tinha noção do tamanho do estoque dos grandes comerciantes. Acho que até hoje vocês não têm noção do que é. Uhum. É muita coisa. São quartos e mais quartos de material. É uma doença o que se compra. Eu vou morrer e não vendi tudo que tem aqui, mas de jeito nenhum. E ainda continuo comprando, quer dizer, é meio doentio esse negócio. Agora, o preço caiu, isso para o bem de todos, e o número de comerciantes, o número de consumidores está aumentando. Para quem fala que a filatelia está ruim, não está acompanhando nada do que está acontecendo. Nunca se vendeu tanto selo. Isso. Também por causa da pandemia e porque o preço caiu. Uhum. Eu juntei dinheiro para comprar o cão fila. Quando eu era criança, o cão fila, quem lembra? Quem sabe o que é o cão? Até em Santos saiu essa matéria na tribuna. O Xará, Uhum. Roberto. Tem uma matéria minha em Santos na tribuna que eu falava, eu juntei dinheiro para o cão fila era caro. Sabe aquela série, acho que é 70 ou 69? 74. 74? 74. Eu tinha 14 anos. Eu tive que juntar dinheiro para comprar o cão fila, que ele era o mais caro dos três. Eu juntava o dinheiro da bala, aquelas coisas. Porra, hoje eu não sei quantos cão fila tem aqui. Tem um canil de cão fila. É muita mudança, é muita mudança. E eu acho que quanto mais barato, mais acessível fica para todos. As peças raras vão ser sempre bem de família. Não deixem de botar dinheiro em selo, porque quem comprar direito tem um bem de família, um bem que não paga imposto para você manter. Você não tem IPTU, não tem IPVA, e quanto mais tempo, mais caro, porque o tempo é amigo do selo raro. Não há problema nenhum. Aliás, de tudo que eu já investi, o melhor, eu já investi em tudo que vocês podem imaginar. O melhor é o selo. É um negócio que você põe ali na prateleira, fica ali, ó. Não incomoda ninguém. Se o ladrão está aqui, ele vai querer pegar tudo, menos o selo. Não sabe o que é, não dá trabalho, e daqui a 50 anos vale mais. O bom, não o selo que a gente compra para o nosso prazer. Isso não é um investimento, isso é um lazer. Existem duas correntes bem distintas aí. O que é um bem de família é que ninguém quer comprar um carro para investimento, não faz sentido. Né? Agora, se você comprar um carro antigo, raro, esse vale. É a mesma lógica, serve para o selo. Então, eu tenho bons investimentos feitos em selo e tenho certeza que não vou me arrepender. Só uma coisinha antes de passar a palavra. Eu acho que o Acef falou também uma coisa agora muito importante que eu queria realçar. A gente não faz uma grande coleção, seja ela em que nível for, sem a participação do comércio. Não tem jeito, tá certo? O comerciante precisa saber o que a gente precisa, o que a gente está colecionando, para ofertar para a gente aquilo que é de nosso interesse. Isso vai em função até disso aí que eu falei antes da gente começar efetivamente o evento, né, dos telegramas, por exemplo, os telegramas da FEB que eu estou procurando agora para o livro, né? Ou seja, os telegramas que eu tenho, eles vieram de uma mesma fonte, de um cara que me acompanha há muito tempo e sabe que eu coleciono aquilo e que quando teve a oportunidade de ter aquele material na mão, ofertou para mim, a gente sentou, discutiu o preço, eu pude ou não comprar, aí é uma outra questão, né? Mas a gente não avança no colecionismo sem essa parceria, eu não tenho qualquer dúvida em relação a isso, tá? Heitor, por favor.
Opa, boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, Heitor. Eu queria voltar ao tema que o Rogério tocou sobre os periódicos filatélicos, né, sem querer sair do tema aí do comércio filatélico, mas eu senti falta, Rogério, se eu estiver errado, você me corrija, de um periódico que eu sou até suspeito de falar, né? Que é a revista Correio Filatélico. Para mim, esse periódico filatélico ele faz muita falta. Ele era um periódico editado, né, produzido pela Assessoria Filatélica dos Correios desde o ano de 1977 até 2019. Foram 239 edições. Ela está extinta hoje, se extinguiu. Foi extinta em 2019, portanto, foram 42 anos de publicação desse periódico filatélico, que hoje ele é uma fonte de pesquisa muito grande. Ele não está ultrapassado, muito pelo contrário, nós podemos recorrer a essa fonte de pesquisa a qualquer momento, né? Porque ali tem entrevista de filatelistas renomados, jornalistas filatélicos renomados, e traz a filatelia não só do ponto de vista do Brasil, mas em nível mundial, né? Então, nós temos uma riqueza de informações filatélicas ali que não pode ser perdida. Bom seria se ela voltasse a ser reeditada, né? No último período, ela foi editada, inclusive, no formato digital, mas nem isso mais, mais, né? Ela teve uma publicação inicial de 15 mil exemplares lá em 77, finalizou, né, ainda na sua forma impressa, com 25 mil exemplares. Tem uma série de polêmicas em torno da produção, da divulgação dela, mas era fantástico, porque o Correio produzia, editava, distribuía gratuitamente para o endereço de quem tivesse interesse em recebê-la. Bastava dar o endereço, chegava na sua casa, o carteiro entregava. Era produzido, inclusive, no Centro Gráfico dos Correios, que existia ali, inclusive onde eu trabalho até hoje, quem é do Rio conhece, que é ali na rua Leopoldo Bulhões, em Benfica. Tinha um Centro Gráfico dos Correios que produzia tudo que os Correios trabalhavam, desde o aerograma, o telegrama, enfim, e a revista Correio Filatélico. Hoje não mais, né? E, na minha opinião, repito, sou suspeito de falar, esse periódico filatélico ele é de uma riqueza muito importante, que a gente não pode desprezar, e ajudar a divulgar. Quem tem colecionadores dessa revista, né? Tem grupos que divulgam, hoje na forma de PDF, enfim, nós temos acesso muito fácil a essa publicação, seja na forma impressa, como eu tenho aqui, ó, número 1, esse foi o número 1 de Se faltar algum, me 1977. avisa. Oi? Se faltar algum, me avisa. Ah, sim, eu também tenho alguns, a gente pode trocar. Tem um estoque de coffee aqui que você não tem noção. Então, quem não tiver pode recorrer ao OCEP, né? De vez em quando, até o Domingos comprou outro dia no meu leilão, não comprou? Um de 5, eu boto lá, ele até me corrigiu o preço, eu digitar errado 50, ele me Enfim, concluindo, só para concluir, comprei, Rogério, eu só senti falta da sua menção nos periódicos filatéricos, que eu considero esse de extrema importância. Justa lembrança. Eu também concordo, Rogério. O coffee Obrigado foi... aí. De acordo, Obrigado. perfeito. As pessoas colecionavam o coffee, como se Sim, fosse completar uma coleção de selos, era completar o seu sebo de coffees. Realmente concordo. Faz falta. Obrigado. Obrigado, Heitor. Domingos? Primeiro, complementando aqui o Heitor. Heitor, as últimas edições essas do COF que foram... Eu tenho uma coleção grande ainda de papel, mas me faltam alguns. Sim. Falta lá uns 20%, eu acho. E não sei, uma época eu acho que me mudei e eles pararam de mandar. Não quero concorrer com a CEF, não, mas eu também tenho algumas. Eu posso... Não é concorrer, gente. É R$5 eu vendo esse negócio. É para ajudar mesmo. Claro, claro. O grande problema, só te cortando, é que o grampo enferruja. Isso, enferruja. O grampo não foi bem escolhido, então nem sempre a qualidade está boa. E as edições que foram feitas digitais, não conseguia baixar elas, né?
Eu acho que era Hoje só tem no... PDF. Tem PDF? Tem. Consegue baixar lá do site do Correio? Eu posso, depois você me manda o endereço no meu privado, eu mando para Tá, você. Tá? beleza. Ok. Tá bom, porque eu tentei e não consegui. Não sei se eu não soube fazer, mas Mas as alguém edições deve que eles ter fizeram... conseguido e já está divulgando aí, já está passando de mão em mão. E outra coisa era sobre o que o Rubens falou lá das interferências, né, dos negócios. Eu já quase desde o início lá das leilões BR, já mais quase 10 anos eu participo dos leilões. E lá sempre tinha aparecido, durante o leilão, né, durante o andamento do leilão dos lances, aparecia o nome do licitante ali, da pessoa que estava dando lance. Aí durou, sei lá, até uns 2, 3 anos atrás, e de repente pararam, e aparecia só os 2 ou 3 primeiros números, os asteriscos e tal. Eu achei aquilo estranho, né? E aí fui falar com a Rafa, que acho que é a coordenadora lá do Leilões BR, perguntar por que aquilo, né? Ele disse, não, é que tem gente que tem acesso à base de dados, né? Sabe que o 2.000 é o Rubem, o 3.000 é o Domingos, o 4.000 não, é o Igor, e aí ligava, quando saía algum negócio que ele tinha e queria vender mais barato, ele ligava para o cara e oferecia. Se intrometia no negócio do outro, o negócio já feito, não, leilão, pô, mas é um sério, né? E aí o cara ligava para os outros oferecendo por um valor menor. Aí eles cortaram aqui, então por isso hoje lá aparece só os 2 ou 3 primeiros números e o resto asterisco para as pessoas não terem. Às vezes a gente tem noção, né, sabendo o material que está sendo comprado ali, mais ou menos conhecendo as pessoas que têm. Eu soube disso também. Foi um argumento que usaram para mim. Eu não sei se é verdade. Mas eu acho que é. Eu também soube desse. Nunca um cliente mesmo falou que foi feito isso. Uhum. Mas que dá para saber os números. Isso, é. Depois de um tempo dá para saber. Até porque Claro. o cara que faz leilão, se ele digitar o número, ele descobre quem é o outro. E parece o pessoal de Minas que me falou que foi isso, aquele. Não lembro o nome dele agora. Ele que falou, não, a CEF estava acontecendo isso, o cara estava ligando para o meu cliente, falou, pô, você comprou aquela peça, eu tenho ela mais barata, cancela o teu lote lá. É bem promíscuo esse tipo de comportamento. Sim. Mas pode ser também, tem de tudo. Tem de tudo. Então é isso. Mais alguém? Então, Vou fazer mais uma intervenção aqui, Igor, vai lá, rapidinho. Rubem. Aí, pegando na questão da organização, né, que o Igor apresentou para a gente, lembrando sempre, né, para quem não tem coleção expositiva, que a importância, né, porque algumas pessoas dizem assim, porra, mas para que serve a FEBRAF e tal? Eu sei que o Igor tocou rapidamente nesse ponto, mas, na verdade, a gente tem que ter em mente que a entidade, né, a Federação Brasileira de Filatelia, FEBRAF, é o órgão que é reconhecido internacionalmente como sendo aquele que avaliza, né, a filatelia brasileira em todos os níveis, tá? Então, na verdade, não é só pelo fato de que a gente, para expor no exterior, a gente precisa, uma FIP, evidentemente, né, numa exposição organizada pela Federação Internacional, a gente precisa ter passado, né, pelo crivo interno, né, gerido pela FEBRAF. Não é só isso, né? É mais do que isso. É a representação da filatelia organizada, né, na estrutura organizacional internacional. A FEBRAF é, efetivamente, a federação que avaliza a filatelia brasileira junto ao comércio filatélico, inclusive no exterior, junto às federações internacionais, a Federação Internacional, as demais federações continentais e demais federações nacionais que, no conjunto, formam toda essa grande estrutura filatélica internacional. Eu acho que é importante a gente realçar isso, porque eventualmente alguns não compreendem exatamente qual é o papel da FEBRAF, né? E é um papel tremendamente importante. O fato é que, sem a FEBRAF, a filatelia brasileira, do ponto de vista internacional, perde totalmente a sua representatividade. Vira um pária. Essa que é a palavra, é essa mesmo. Sem a FEBRAF, a filatelia brasileira, do ponto de vista internacional, é um pária filatélico.
não tem mais acesso a coisa absolutamente nenhuma do ponto de vista da filatelia organizada. Então, é só para dar a gente que batalhou tanto aí para resgatar a FEBRAF, né, esse processo aí dos últimos 10, 12 anos, aí, trabalhando duro com o Reinaldo, comigo um pouco, agora com o Rogério, eu acho que é importante a gente sempre realçar isso, né, a importância da nossa entidade, a relevância da nossa entidade e entender que sem a FEBRAF, do ponto de vista dos ajustes internacionais, simplesmente esses ajustes não aconteceriam, tá? Só para realçar isso aí. Boa. Obrigado pela complementação, Rubem. Boa. Senhores, Acef, Dedivides, muitíssimo obrigado a todos os participantes, a todos que permaneceram aqui bater esse papo com a gente. Obrigado mais uma vez.